E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula de hoje. Primeiro, nós vamos fazer aqui a leitura de Mateus 1, de 18 a 25. Eu vou compartilhar com vocês aqui o texto. Só um minutinho. Vocês já devem estar vendo aí o texto. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bom, gente, essa aqui é a leitura base, né, da nossa aula de hoje, Mateus 1, de 18 a 25. Mas vamos começar aqui falando sobre o texto, né? A ideia da aula hoje é a linhagem divina do rei. Mateus, né, ele passa da linhagem humana do rei, que a gente viu na aula passada, para a sua linhagem divina. O nascimento de Jesus foi diferente da origem das pessoas mencionadas na genealogia anterior. Ele não nasceu de um relacionamento físico entre José e Maria, mas foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. A sua concepção foi sobrenatural e seu nascimento foi virginal. Então, como homem, Jesus não teve pai, e como Deus, não teve mãe. Isso é muito importante a gente ter essa ideia, que José e Maria foram pais de Jesus aqui nessa terra, né? A gente não pode falar que Maria é mãe de Deus, isso não existe, porque ela foi, enquanto estava aqui na terra, ela foi mãe humana de Jesus, foi isso. Então, por isso que está aqui, ó. Por isso que o texto que eu já passei, inclusive, para vocês, diz o seguinte: como homem, Jesus não teve pai, e como Deus não teve mãe. Jesus Cristo, sendo Deus eterno, existia antes de Maria, de José ou de qualquer outro membro da sua genealogia. Ele disse aos judeus, tem uma passagem que está lá em João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o que vem a ser o eu sou, né? O que vem a ser isso? Quer dizer que ele está se declarando como o Senhor, porque eu sou foi a maneira com que Deus se revelou a Moisés. Então, aqui Jesus está se revelando como Deus, né? E isso é muito importante para a gente ter em mente. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Deixa eu tirar esse texto e colocar esse aqui. Se a gente for para o versículo 18, ele diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Bom, beleza. Mateus, então, o que ele quer com esse versículo, né? Ele está assim, a ponto de escrever não a gênese do céu e da terra, mas a gênese daquele que fez o céu e a terra, e que ainda fará um novo céu e uma nova terra, como a gente vê lá em Apocalipse. E aí o que acontece? No começo, uma das calúnias que os cristãos primitivos tiveram que refutar foi a de que Jesus teria nascido de uma união fora do casamento. Porque se você não crê na virgindade de Maria, então alguma outra coisa aconteceu, né? Segue o natural. Ela teria que ter tido relações com alguém. Mas aqui na Bíblia está claro que isso não aconteceu, né? E uma coisa interessante que a gente tem que entender no texto para compreender direito. Naquele tempo, o noivado
era um compromisso muito mais solene do que na nossa cultura. Hoje, por exemplo, noivou isso não quer dizer que já está casado, né? Noivou só. Mas lá naquela época, o noivado era firmado diante de testemunhas. Ele era o quê? Um contrato que não podia ser quebrado assim, eu não quero mais. Não é assim que funciona. Só podia ser quebrado em processo legal, ou seja, pública e legalmente. O casamento já era considerado uma realidade, né? Mas de fato ainda não estava consumado. Então, noivou, você já era casado praticamente, só não tinha consumado o casamento. Um contrato de casamento judeu, ele diferia de um noivado dos dias de hoje, né? O casal cujo casamento estivesse contratado não poderia legalmente se separar, exceto pelo divórcio. Então, olha só, era noivo, mas se quisesse separar, tinha que divorciar. Ou pela morte de um deles, o que tornaria o outro viúvo ou viúva. Então, antes de casar, era noivo, morreu, viúvo. Entendeu? Então, você vê a diferença do que é o processo nosso aqui. E foi nesse intervalo entre o noivado e a consumação do casamento que o anjo Gabriel visitou Maria em Nazaré. Então, nesse momento, Maria foi comunicada de que ela seria a mãe do Salvador e de que desceria sobre ela a sombra do Altíssimo e de que, pela ação do Espírito Santo, ela iria conceber e daria à luz o Filho de Deus. Pensa no B.O. Uma virgem grávida. É uma coisa, assim, bastante interessante, né? Mas vamos continuar aqui, na versículo 19. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Versículo 19 diz assim, ó, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Bom, vamos ver aqui. O anjo Gabriel apareceu para Maria, mas ele não apareceu para José. Então, imagina a situação. Imediatamente depois que o anjo visita Maria, ela já foi para o encontro da prima Isabel. Eu lembro até que, há algum tempo, a gente fez uma peça de Natal, não tem mal nenhum no que foi feito, não. Mas na peça, a gente vê Maria sendo visitada para o anjo e logo em seguida já conversa com José. Não foi assim que aconteceu. Né? Isso aconteceu depois. É que na peça também a gente adapta algumas coisas para ficar mais fácil para o povo compreender. Quando o anjo visitou Maria, ela foi embora para a casa da prima dela, Isabel, na Judéia. E ficou lá 3 meses, até que João Batista nasceu. Quando ela volta para Nazaré, uma mulher com uma gravidez de 3 meses já é observável. Então, era notória a gravidez dela. Então, José, ele começa a ter uma luta trágica, assim, apesar de ser curta, mas trágica, na sua consciência, entre o que era legal no sentido de lei, né, fazer, e no sentido do coração dele. Maria não compartilha com José o fato do anjo ter falado com ela. E José, sendo justo, não quer infamá-la, ou seja, não quer difamá-la, não quer falar mal dela. Então, o que ele resolve? Eu vou divorciar sem alarde. Ele prefere sofrer o dano do que expor Maria à vergonha pública. Interessante isso, né? Agora, só para a gente entender, tinha 2 caminhos que José tinha. Ele poderia publicamente ir lá e, mediante um processo, romper o noivado, ou então privadamente. Então, aí ele entraria num acordo entre ele e Maria, oferecia uma carta de divórcio e estaria feito o negócio. Só que teria 2 consequências diferentes. A primeira delas surgiria uma pena. Vamos lembrar o seguinte: uma mulher que ela, nessa situação, pela lei judia, ela seria apedrejada e quem tivesse feito isso com ela também seria apedrejado. Só que os judeus estavam sob dominação dos romanos, e os romanos proibiram eles de matar pessoas.
Então, eles não podiam. Tanto é que quem crucifica Cristo são os romanos. E os romanos tinham uma outra maneira de lidar com essa situação. Eles não criam que isso era passível de morte. Então, como é que eles faziam? Eles expunham a mulher e a outra pessoa envolvida à vergonha pública. Tá? Então, essa é a ideia. Então, ao invés de expor Maria, o que José escolheu? O outro caminho, que era simplesmente chegar e entregar uma carta de divórcio. Você não precisava explicar por que você estava dando aquela carta, e, assim, privadamente, com o consentimento dela, não teria escândalo, não viria ao público, o povo ia falar, sim, mas não ia ter demais consequências. Então, essa era a situação que José se encontrava. O que acontece? Bom, vamos lá para o versículo 20. No versículo 20, olha só, enquanto ele refletia sobre isso, ou seja, enquanto ele estava tomando uma decisão, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Ó, importante isso, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, o anjo vem e avisa José. Muitos dos detalhes, inclusive do que eu estou falando aqui para vocês, você vai encontrar nos outros evangelhos, tá? Os evangelhos sinóticos, eles narram, e aí você vai ter fatos que aqui não estão, mas no outro está, e por aí vai. Nós vamos ver todos os evangelhos aqui, né? O passar do tempo vai demorar, mas nós vamos ver todos os evangelhos, e aí vamos ter essa ideia, né, de uma maneira mais geral. Mas, continuando o nosso ponto aqui. Bom, a mente de José, então, nesse momento, ela era um turbilhão. Né? A gente viu aí. A gravidez de Maria era uma tempestade na alma. José estava atordoado. E isso estava complicando a mente dele. Né? E enquanto ele ponderava sobre isso, o que ele deveria fazer, um anjo do Senhor apareceu a ele, em sonhos, para esclarecer seus questionamentos, né? E remover o medo do seu coração. Então, o anjo foi enviado para isso. Uma coisa importante, né, que eu até no momento da leitura eu frisei bem, né? Por que o anjo chama José de filho de Davi? José era descendente de Davi. Oh, mas ele era pobre. Sim, mas era descendente de Davi. Então, se você for pensar nesse sentido, José tinha realeza no sangue dele. Então, quando José foi avisado pelo anjo, ele não deveria rejeitar o filho de Maria, mesmo sendo dele, mas conferir a ele uma linhagem real. É interessante, né? Ele assume o filho como dele, e com isso ele confere a Jesus a linhagem de Davi, filho de Davi. E a palavra de Deus, em vários momentos, fala sobre isso, né? Sobre o filho de Davi. Aí, como que então Jesus é filho de Davi? Através de José. Então, José também não deveria rejeitar Maria, mas aceitá-la como bem-aventurada entre as mulheres, né? Porque o que estava no ventre de Maria não era fruto do pecado, como ele havia pensado, mas a obra do Espírito Santo. Maria não tinha sido infiel, mas estava sendo serva de Deus para cumprir esse propósito. E é interessante que os judeus relacionavam o Espírito de Deus à obra da criação. Então, pelo seu Espírito, Deus deu ordem ao caos, fez os céus e o exército deles, criou, né, os céus e o exército dos céus, criou os animais e plantas e deu vida ao homem. Vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Deus deu ordem ao caos. Está lá em Gênesis 1:2. Aqui, ó, Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, eles tinham isso claro, né? Que era através do Espírito de Deus. Aí, Salmos 33:6 diz: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ou seja, todas as estrelas, tudo que está no céu, tá? Então, eles sabiam que era através do Espírito Santo, né, o sopro de sua boca, né, o Espírito. Que mais? Lá em Salmo 104:30, ó, envias o teu Espírito,
eles são criados, e assim renovas a face da terra. Se você ler no contexto esse texto, está falando da criação dos animais e plantas, certo? Deixa eu ver se eu estou pulando algum aqui. Então, olha só, tem mais um aqui que eu pulei, eu vou ler aqui. Pulei não, né? Não li ainda, né? Lá em Jó 33:4, que diz assim: o Espírito de Deus se fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, que mostra que ele criou o ser humano, né? É importante a gente ver como que o judeu pensava. Lembre-se que o Evangelho de Mateus foi escrito pelos judeus, então ele tem que ser refletido o entendimento do judeu nessa situação, certo? Bom, mas vamos continuar aqui o próximo versículo, que é Mateus 1:21. Ó, ele dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, aqui a gente vê o anjo falando com José. Então, José, como pai legal de Jesus, lembre-se, ele sabe que o filho é do Espírito Santo, mas legalmente o filho é dele. Teve o direito de dar o nome a ele. Isso era importante. O nome era dado pelo pai. Então, o seu nome descreveria a sua missão. Isso daí faz parte, está enraizado no judeu. O nome que é dado mostra a missão que essa pessoa teria. Então, ele seria chamado Jesus, porque salvaria o seu povo de seus pecados. Jesus não era um filho ilegítimo, mas o salvador do povo. Então, isso mostra que não seria uma vergonha para a família Jesus está ali, mas a esperança de todos os pecadores. O evangelista João, ele registra lá no capítulo 3, versículo 17, o seguinte texto, ó: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa era a missão que Jesus tinha nessa terra. E Jesus, agora uma curiosidade, né? Jesus é a forma grega do nome Josué. Então, quando você lê Josué na Bíblia, e Jesus é a mesma coisa. Jesus, ele é a forma grega de Josué. Então, Jesus e Josué é o mesmo nome. E o que significa? Javé é salvação. O que é Javé? Javé é o nome do Senhor. Tá? Quando você vê Senhor escrito na Bíblia em maiúscula, ali vai estar o nome de Jesus, que o judeu chama de tetragrama, que a leitura dele dá Javé. Tá? Então, Javé é o Senhor. Bom, muito tempo antes, lá no Salmo 138, o salmista tinha dito o seguinte: é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, olha só, os judeus já sabiam que o Messias viria. E o que é interessante que aqui é que José entende isso daí. Deus começa a colocar na mente de José tudo isso daí, para que ele entenda, faz ele recordar. Não está claro isso no texto, mas isso demonstra a maneira radical com que ele muda de ideia, né? Como ele muda de pensamento, de atitude. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o Cordeiro da Páscoa era um símbolo de Jesus. Para ele, né, o tabernáculo, quando você lê lá em Números, né, sobre em Levítico e Números, que você lê sobre o tabernáculo, aquilo aponta para Jesus. A Arca da Aliança era um símbolo de Jesus. As festas de Israel, os sacrifícios, tudo apontava para Jesus. Sábado era uma sombra dele, uma sombra. Ele é a realidade, ele é a consumação. Nele convergem todas as coisas, tanto do céu quanto na terra. Olha a importância que Jesus tem. E Mateus registra no primeiro capítulo do seu evangelho a progressão desta revelação. Eu não vou ler de novo o texto aqui que a gente já leu, né, semana passada, Mateus 1, de 1 a 17. Deus falou por meio da história, o que fica claro na genealogia de Jesus. Então tá lá, na história. Deus falou por meio de sonhos. A gente está vendo no texto aqui que 5 vezes nos primeiros 2 capítulos, Deus se fez conhecer por meio de sonhos. Deus também falou por meio de anjos e seus mensageiros espirituais em sonhos e visões. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente tem no versículo 20, que a gente já leu, a gente tem aqui
em Mateus 2,13, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Olha só, anjo falando através de sonhos. Vamos ver mais um aqui. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Olha só, de novo, em sonho, falando com José. Então, isso mostra que Deus falava em sonhos, não é? Deus também falou por meio das Escrituras, uma vez que tudo aconteceu para se cumprirem as Escrituras. Está lá no versículo 22, fala sobre isso, deixando claro a confiabilidade do Antigo Testamento. E Deus revelou a si mesmo por meio de seu Filho, o Emanuel, o Deus conosco. Né? Então, isso daí está na palavra de Deus aí para a gente ver, não é? Tá aqui, ó. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Tá? Tudo que acontece, então, tem um porquê, né? Para cumprir, para que se cumpra as Escrituras. Então, o nascimento de Jesus não foi fruto do acaso, mas cumprimento da profecia, tá? Vamos ver aqui em Isaías 7,4. E continuando, né? Eis que continuando o que a gente estava falando, no 22 falou que era para cumprir a profecia, aquilo que foi dito ao profeta. O que o profeta disse? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E aqui em Isaías 7,14, também fala, portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então a gente vê a convergência de muitas passagens bíblicas, né, trazendo a Maria como virgem. Né? Ou não fala Maria, mas a virgem dará à luz. A virgem dará à luz. Isso daí, então, era uma maneira que Deus estava usando para cumprir a profecia. Então, os judeus já sabiam que o Messias seria filho de uma virgem. Tá? A sua concepção não era uma evidência da infidelidade de Maria, mas a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa. Então, existia a promessa que a virgem conceberia e daria à luz ao filho, devendo ele ser chamado de Emanuel, Deus conosco. Na realidade, era uma das maneiras com que Jesus era chamado, Emanuel. A Bíblia chama Jesus de Emanuel, não necessariamente o nome dele vai ser Emanuel, né? Tanto é que o anjo fala, ele vai ser chamado de Jesus. E isso não era o desfazimento de um noivado, né? Não é que Deus estava rompendo o noivado, e sim firmado pelo amor ou melhor, um noivado firmado pelo amor entre dois jovens, mas a concretização da maior prova de amor do próprio Deus. Charles Spurgeon disse que para animar José e fortalecê-lo, as sagradas escrituras são trazidas à sua memória. E verdadeiramente, quando estamos em um dilema, nada nos concede tanta confiança quanto manter os oráculos sagrados guardados no coração. A Bíblia, então, ela tem essa capacidade de transformar o nosso coração, de nos dar tranquilidade, mesmo em situações complicadas, as mais diversas que possam acontecer com a gente. Né? Aqui tem uma coisa interessante que pode algumas pessoas aí criticarem, né? Quem vai falar que Maria é uma virgem perpétua, geralmente começa a trazer alguns pontos aqui, a gente tem que estar preparado para combater isso daí. Vale destacar que a palavra hebraica alma, traduzida aqui por virgem, jamais é usada em referência a uma mulher casada. Nem na Bíblia, nem em qualquer outro lugar. Ou seja, uma mulher que ela já não é mais virgem. Então, quer dizer, se falou que Maria era virgem, ela era virgem. Ela não tinha sido... O Jesus não é fruto de infidelidade. Ela era virgem. Agora, qual que é a importância doutrinária de Jesus ter nascido de uma virgem pela obra do Espírito Santo? Porque se Jesus viesse através de um relacionamento homem-mulher, existiria um problema. Qual que é? Olha só, se Jesus tivesse sido filho de José e Maria por geração ordinária, ou seja,
ele teria sido através de relacionamento sexual de dois humanos, né? Ele teria sido uma pessoa humana, 100% humana, 0% Deus, tá? E como tal, um participante da culpa de Adão. Por isso, um pecador incapaz de salvar a si mesmo. Nós não somos capazes de nos salvar. Daí também incapaz de livrar outros de seus pecados. Para que pudesse nos salvar, o Redentor tinha que ser Deus e homem. Então, olha só, a humanidade de Maria e a divindade do Senhor, do Espírito Santo. Homem, inclusive, sem pecado. E ele teria que ser 100% homem, 100% Deus, numa só pessoa. Então, a doutrina do nascimento virginal satisfaz todas essas exigências. Então, por isso que a gente vai brigar quando alguém vier falar que ou Maria não era mais virgem, ou até mesmo aí algumas maluquices aí que Jesus foi um homem que nasceu lá e tudo mais. Não, isso não é possível. Então, Deus havia falado muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Deus vem pessoalmente na pessoa do seu filho para armar sua tenda entre nós. Na humanidade velada, vemos a divindade. Ele é o Deus manifestado em carne. Olha só, 1 Timóteo 3,16. Vamos ver o que fala esse texto. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então tá aqui, ó, manifestado na carne. Na carne. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Vamos lá. Então, Jesus é 100% homem, ele veio na carne, 100% Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 100% homem, 100% Deus. Isso é extremamente importante para a nossa fé. Ele vem como Emanuel, Deus conosco, então ele está junto de nós. Jesus não é simplesmente um profeta que vem falar da parte de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Ele é Deus da mesma substância. Ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, ou seja, são da mesma substância, tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras. A diferença entre o Senhor, Deus Pai, Jesus, Deus Filho e o Deus Espírito Santo são os papéis que eles, em sua eterna sabedoria, resolveram se dar na salvação. Em teologia é chamado isso de economia, tá? A maneira com que eles se dividiram. Então, Deus Pai, ele criou a salvação, Deus Filho vem e executa a salvação, e Deus Espírito Santo nos convence de tudo isso. Então, é o papel dos três agindo. Mas aí, não quer dizer que um é mais do que o outro, eles são iguais. Tá? Bom, vamos continuar aqui então, vamos ver aqui o que José fez. Está lá no versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Ele não titubeou, foi lá e obedeceu. Então José não hesita, não questiona nem protela. Ele simplesmente obedece imediatamente à ordem do anjo. Volta para Maria, recebe ela como mulher consumando o casamento. Ou seja, vamos terminar o noivado, estamos casados. Pronto. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque Maria precisava de proteção e amor. E foi isso que José proporcionou nessa difícil, porém gloriosa missão, dada a ela, né, pelo Deus Altíssimo. Então, olha a bondade de José. Ele era também um homem especial. Continuando aqui, o versículo 25. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Veja bem a palavrinha, enquanto. Tá? Isso é muito importante aqui. Mateus deixa claro que José não coabitou com Maria até o nascimento de Jesus. Então, não foi.
e obedeceu a orientação do anjo, colocando o nome de Jesus no menino. Fica evidente que após o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram uma vida comum no lar, tiveram um relacionamento sexual normal de marido e mulher, tá? Então, essa história da Igreja Católica, da perpétua virgindade de Maria, não tem amparo nenhum nas Escrituras. Então, não adianta falar que é bíblico, porque não é. Isso é doideira da cabeça de alguém, tá? Biblicamente, isso não se fundamenta, né? A gente, por exemplo, tem passagem que fala que Jesus estava lá, veio Maria com seus irmãos. Então, não tem essa de falar que não são irmãos, são sim. E outra coisa, tem um estudioso da palavra de Deus chamado Otoniel Mota. Ele diz que a expressão enquanto não sugere que depois sim. Certo? Está lá no texto, ó. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz. Mas quer dizer que depois que ela deu à luz, sim, teve normal. Tá? Ademais, o uso da palavra primogênito para descrever Jesus, né, em várias passagens, não vou entrar nisso daqui, porque a gente vai ler todo o evangelho e a gente vai ver isso daí lá. Mas eu quero deixar claro o seguinte: o que aqueles que são contra o evangelho falam? Ah, mas é usada a mesma palavra de unigênito para primogênito em grego, né? Ou então em hebraico, no caso aqui de Mateus. Isso não é verdade. Olha só, são dois textos que eles falam que é a mesma palavra. Está lá em Lucas 7,12. Olha o que vai falar Lucas 7,12. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único. Não é a mesma palavra aqui é único. E é um texto que eles pegam. Outro texto também que o povo pega, tá aqui, ó. Lucas 9:38. Eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o senhor olhe o meu filho, porque ele é o único que tenho. É outro texto que eles falam que é a mesma palavra, e não é. Não é. Então não caia na conversa. Ah, mas eu não sei ler grego, não sei ler hebraico. Eu também não. Mas a gente tem que confiar no que aqueles que sabem estão dizendo. Tá? Não adianta vir com conversinha fiada, porque isso não é verdade. Não é? E será que tem muita gente pregando mentira aí? Então, né? Então, tudo isso reforça a ideia que Maria teve outros filhos e filhas, e de que Jesus, obviamente, teve irmãos e irmãs, conforme se pode ver no registro dos evangelhos. A gente vai chegar nesse ponto, tá? Bom, o texto, ele nos mostra algumas coisas que a gente pode trazer para nós. Vamos tentar entender a nossa vida. Quando você tem uma notícia que é uma notícia complicada, imagina o que José teve, o que Maria teve, são notícias complicadas. Isso traz medo, não é verdade? E a gente tem que entender que Jesus pode nos dar a superação desse medo. Olha só, vamos lá, Lucas 1:12. Lucas 1:12 vai falar sobre a mensagem que Zacarias, que é o pai de João Batista, teve. Ele estava lá no Santo dos Santos como sacerdote, de repente aparece um anjo. Então, ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele, ou seja, uma coisa que desconhecida deixou com medo. O ser humano, ele tem medo, principalmente das coisas novas. Maria teve medo? Vamos ver aqui, em Lucas 1:30, diz assim: mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Se o anjo estava dizendo para ela não ter medo, é porque ela teve medo. Então, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoado por Deus. Ela teve medo também, tá? Outro texto aqui, José, será que José teve medo? A gente já leu aqui, né? Mateus de 18 a 20, não vou ler de novo, mas a gente viu que realmente ele teve medo. E em Lucas 2:10, quando o anjo apareceu para os pastores, também, quer ver? Vamos pegar aqui Lucas 2:10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então, sempre quando tem alguma coisa
diferente acontecendo, a gente tem medo, né? É natural, tá? O inesperado provoca medo no nosso coração. Tudo estava indo bem com o José, ele estava lá tranquilinho, casamento marcado, já estava tudo certo. Mas Deus trouxe algo novo que mudou a vida dele. Olha só, José então descobre que Maria está grávida. Parece que Deus chegou tarde demais na casa de Zacarias. Olha que interessante. Isabel, que era prima de Maria, ela estava grávida de João Batista, mas ela foi estéril a vida inteira, ela já era idosa. Então dá a impressão que Deus chegou tarde demais lá, né? E também chegou cedo demais, porque Maria não podia esperar ela casar, né? Mas não. O tempo de Deus é certo. Agora, você imagina, na cultura nossa hoje, já está bem banalizado isso, mas já é, assim, um constrangimento a gravidez antes do casamento. Agora, você imagina naquele tempo. Na cultura judaica, isso era motivo de apedrejamento e morte, como a gente já viu, né? Então, o mundo de José entrou em colapso. E ele começou a ter medo do futuro. O que esse texto pode nos ensinar? Primeira coisa, nós não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. 5 pontos para a gente discutir aqui. Primeiro, José ficou com medo porque concluiu que Maria tinha sido infiel. Nós, geralmente, também chegamos a conclusões erradas sobre o que está acontecendo com as pessoas à nossa volta. A gente fica com medo, a gente fica chocado, decepcionado. Quando a gente tira a conclusão apressada, tudo isso vai acontecer. Foi por isso que Jesus ele nos alertou sobre esse perigo de julgarmos uns aos outros, não é? Então, por exemplo, lá em Mateus 7:12, eu vou até ler aqui. Eu estou com o texto separado aqui. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então, Deus nos alerta para não fazer isso, né? Mas a gente é cabeçudo. Nós somos teimosos. Enquanto José, ponto 2, enquanto José estava preocupado, cheio de medo, Deus estava trabalhando num plano maravilhoso para a vida dele. Às vezes a gente fica deprimido porque a gente deixa de descansar na soberania de Deus. A gente tem que entender que Deus é soberano. Ele movimenta o mundo, ele controla tudo, né? Ele está no controle. Nós achamos que o nosso caminho fechou, achamos que o futuro acabou, nós achamos que a vida perdeu sentido, mas nós não sabemos que Deus está trabalhando em algo glorioso para nos abençoar e surpreender. E que se mesmo que algo maravilhoso não aconteça, nós somos salvos. Que coisa mais maravilhosa que isso? Né? A gente tem que olhar com os olhos espirituais. Né? Ponto 3 aqui, ó. José estava com medo de que Maria tenha sido infiel ou imoral, né? Mas o que estava acontecendo é a profecia bíblica que a Virgem daria a luz ao Messias, que a gente já leu lá em Isaías 7,14. Né? Então, o medo que José tinha só via tragédia na vida dele, que ia acontecer só desgraça. Mas Deus estava apontando o cumprimento de uma profecia messiânica. E é interessante que possivelmente José nem se ateve que ele ia ser responsável por... Ele que ia estar ali com a Virgem, ele ia ver isso, a Virgem dando a luz. Ele sabia da promessa, mas ele nunca imaginou que ele estava envolvido. Né? Então ele via um futuro trágico, mas Deus apontava um caminho de luz. Ele tinha medo porque ele não olhava para as circunstâncias na perspectiva de Deus. Então a gente precisa olhar para a nossa vida com os olhos de Deus. Não se desesperar. Ponto 4. José estava com medo porque não compreendia tudo que estava acontecendo. O que ele achou que era pecado, na realidade era sagrado. Maria não era uma noiva infiel, mas uma serva obediente ao Deus vivo. No ventre de Maria não tinha o fruto do pecado, mas a obra do Espírito Santo. Ela carregava não um filho ilegítimo, mas o Filho de Deus. Ela trazia, então, no ventre dela, não o fracasso de um sonho, mas o Salvador do mundo.
E o ponto 5, devemos ter mais cautela ao sermos precipitados acerca dos fracassos dos outros. A gente julga os outros de forma precipitada, fazemos juízo na vida dos outros, e a gente sofre com isso sem conhecer profundamente o que está acontecendo. Só Deus conhece, só Deus pode julgar. Nós devemos ser cautelosos ao julgar e condenar as pessoas apenas pelas aparências. Entendeu? A igreja, a liderança da igreja, ela é chamada, né? O cristão, ele é chamado, sim, para julgar, mas não julgar precipitadamente, sim, verificar os fatos, entender o que está acontecendo e, acima de tudo, mesmo se a pessoa estiver errada, usar de amor e nunca de condenação. Você não pode, quem condena é Deus. Você não sabe. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Outro ponto aqui, ó, não devemos ter medo da opinião pública. O que mais a gente tem medo é o que os outros vão pensar da gente. José ensina que a gente deve proteger as pessoas em vez de expô-las à vergonha pública. A gente não deve fazer isso. Ó, José tinha 2 caminhos para lidar com Maria. Publicamente divorciar, então aí ele ia fazer a própria defesa dele. Então, para proteger quem ele era, ele ia expor Maria. Para salvar a sua honra, ele teria que comprometer a honra de Maria. Mas a Bíblia diz que José era homem justo e não queria infamá-la. Quem ama cobre multidões de pecados. Quem ama não expõe o outro ao pobre. A vergonha pública. Mesmo que você saiba que a pessoa que você vive fez coisas erradas, não é papel seu contar para os outros. É para você proteger essa pessoa. Ele resolveu, então, deixá-la secretamente. Esse era o segundo ponto, né? Que ele, inclusive, tinha decidido isso aí. Então, ele resolveu sofrer o dano. Ele não queria que Maria tivesse a sua reputação destruída. Ele temeu, né, que os outros poderiam fazer com Maria. Porque, apesar de que a lei romana proibisse o apedrejamento, como é que ele iria impedir isso, né? Então, ele resolveu proteger ela. José, então, ele teve medo também, né? A gente tá falando do medo de José, porque ele permitiu que a opinião dos outros determinasse seu futuro. A nossa responsabilidade é fazer o que Deus determina que a gente faça. Quando a gente tem medo do que os outros vão pensar, a gente deixa de fazer o que Deus manda fazer. Quando a gente tem medo do que os outros vão pensar ou que vão falar, a gente se afasta das pessoas que mais amamos por causa das nossas suspeitas infundadas, muitas vezes. Maria, irmã de Marta, né? Lembra de Marta e Maria, né? Quando derramou aquele perfume de nardo sobre Jesus, não levou em conta o que os discípulos iam falar. O amor é grande na sua gratidão. O temor da opinião pública pode nos manter distantes do melhor de Deus para a nossa vida. E aí, quando a gente vê José, você vê que ele estava a ponto de abandonar Maria e viver sozinho. Renunciar ao seu amor e à sua amada. O que seria da vida dele se ele tivesse feito isso? Interessante, né? Se ele tivesse feito isso, né, ele teria se privado do melhor de Deus para sua vida. O medo do que os outros vão pensar ou vão, sei lá, da opinião dos outros, né, pode levar a gente a fazer coisas inconsequentes. E a Bíblia diz que quem teme os homens cai em ciladas, mas quem teme a Deus descansa. Olha aqui, ó. Está lá em Provérbios 29, 25. Ó. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Interessante, né? Outra coisa, aqueles que estão no centro da vontade de Deus não precisam temer como as pessoas vão reagir. Você não deve agradar aos homens, mas sim a Deus. A voz da multidão e a opinião da massa nem sempre expressam a verdade, muito menos a vontade de Deus. Já ouviu aquele ditado? A voz do povo é a voz de Deus? De jeito nenhum. Vai ver o que o povo fez no carnaval agora aí, ó. O que aconteceu. Vai ver as músicas que o povo canta. Vai ver a vida e o que o povo pensa. Você acha que é a voz de Deus, a voz deles? De forma nenhuma. Isso aí é ditado para justificar pecado. Tá? Outro ponto, não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental. É natural a gente ter medo, mas a gente tem que confiar em Deus. Ó,
José ficou com medo porque sua mente não se desligou do problema. Em vez de buscar o esclarecimento dos fatos, vai atrás de Maria, conversa com ela, né? Ele deve ter pensado no problema continuamente, ou seja, quando você tem um problema, ao invés de você tentar solucionar, você fica pensando no problema, pensando no problema. Logo depois da visita do anjo Gabriel, Maria já foi para a Judéia. Ficou 3 meses na casa da prima dela. Então o texto dá a entender que Maria guardou em silêncio o que aconteceu. José deve ter ficado angustiado, né? Porque do nada a noiva viaja. E aí ele ficava pensando, por que viajar agora? Por que por tanto tempo? Por que o silêncio? Por que ela apareceu grávida? O que vão pensar as pessoas? Como vai ficar a sua reputação? O que vão pensar de Maria? A mente do cara estava num turbilhão, estava doido. E ele não conseguia dormir, estava em crise, não é? Os nossos problemas, às vezes, nos tiram o sono, o apetite, tá? A gente não consegue desligar nossa mente. Não conseguimos descansar, a gente não raciocina direito. A gente fica aturdido, fica confuso quando a gente só pensa no problema. José ficou com medo ainda, ainda que a ansiedade dele fosse infundada. No fim das contas, quando tudo se resolveu, ele viu que não tinha a menor motivo para ter ficado daquele jeito. O que ele pensou que poderia trazer a morte trouxe a libertação da morte. Maria não ia ser apedrejada, sua reputação não ia ser destruída, seu casamento com José não estaria acabado. A gravidez de Maria traria o sol da justiça, a salvação de Deus. O filho de Maria se chamaria Jesus e Emanuel, o salvador do pecado e Deus conosco. Ele veio para trazer salvação e veio para estar conosco, para andar com a gente. O que José pensou que poderia ser a ruína do nome de Maria, na verdade, imortalizou o nome dela, pois ela porque nela se cumpriu a profecia. Maria, ela se tornou a mãe do Salvador. E olha o privilégio que ela teve. Ela teve o único e sublime privilégio de amamentar o Criador do universo, carregar nos braços aquele que sustenta os céus e a terra, ensinar os primeiros passos, aquele que é o caminho para Deus. José estava sofrendo por algo oposto à verdade dos fatos. Sua posição não era só infundada, mas era completamente equivocada. O que ele pensou que poderia arruinar a reputação de Maria fez dela a bendita entre as mulheres. Maria, ao invés de ter seu nome manchado, sua reputação maculada, né? Seu caráter desonrado, tornou-se por meio da gravidez em bendita entre as mulheres. É o que a Bíblia nos fala. Outra coisa, muitos de nossos temores são infundados. A gente tem medo de coisas que não aconteceram ainda. A ansiedade não é do problema que está acontecendo, é do problema que você acha que vai acontecer. A gente deve substituir nossos temores pela fé. O medo é o oposto da fé. Onde o medo chega, a fé vai embora. A gente tem medo porque a gente desvia os olhos de Deus. Deixamos de olhar para a vida na perspectiva de Deus. Deixamos de confiar que Deus está no controle de tudo. E Deus está. Quando Deus resolve nos nossos medos, no nosso coração, quando Deus resolve, né, nossos medos, ele vai lá e soluciona os problemas, nosso coração se dispõe à obediência. Sobre que assunto na sua vida Deus precisa dizer não tenha medo? Será que tem alguma coisa acontecendo na sua vida que Deus precisa chegar para você e falar não temas? Deus é poderoso para encontrar você também em seus medos, da mesma forma que ele encontrou José, e transformar suas angústias em motivo de celebração. Então, meus queridos irmãos, lancem sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Opa, chegou mais gente aqui. Ah, não, já está participando aqui. Então, lança sobre o Senhor toda a ansiedade de vocês. Ele tem cuidado de você. A mensagem do nascimento de Jesus remove de nós o medo, enche o nosso peito de fé e a nossa boca de júbilo. Essa é a ideia da nossa aula de hoje. E eu gostaria de que a gente colocasse o nosso coração. Deixa eu tirar essa tela aqui.
aqui. E eu queria que nós tivéssemos esse entendimento desse pedaço de texto e ver que, da mesma maneira que Deus cuidou de Maria e de José, Deus cuida de nós hoje. E a nossa ansiedade tem que ser entregue na mão dele, porque é assim que Deus gosta que a gente viva, confiando sempre nele. Amém? Eu queria abrir aqui agora para ver se alguém tem alguma dúvida. Para quem está vendo esse vídeo no futuro, né? Não está aqui na aula ao vivo. Se você também tiver uma dúvida e quiser colocar aí nos comentários do YouTube, ou até mesmo no nosso grupo, fique à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos esclarecer aqui agora. Então, irmão, se vocês quiserem, pode usar o chat, deixa eu colocar aqui no chat para eu ver, ou até mesmo abrir o microfone aí e falar.